Infiel, a história de uma mulher que desafiou o Islã. A autora nasceu na Somália em 1969, anos depois da unificação do país. Antes, a Somália era uma colônia britânica e italiana, até 1960. Ela nasceu num país de maioria islâmica. Ela narra a sua história na sua cidade natal, a capital da Somália, e também em outros países próximos da Somália, como Quênia, a Etiópia, mas sobretudo a Somália. Em 1969, as pessoas estavam muito esperançosas com a recém-independência do país. Mas logo depois veio um golpe de Estado. Instaurou-se uma ditadura que duraria até 1991. A Somália é um país dividido em clãs e sempre está uma disputa interna entre os próprios clãs, entre as próprias famílias do país. E muitas guerras civis e instabilidades sociais estão ocorrendo no país. Esse é o retrato da Somália. Ela narra quando ela era criança e adolescente, as práticas, sobretudo, do islamismo, já que era a sua única referência cultural. A vestimenta tradicional de cobrir o corpo, o próprio rosto, ser submissa aos homens. Geralmente, os pais arranjavam o casamento para as filhas. A mutilação genital, que ela também dá detalhes no livro. Chega num dado momento em que o pai dela quer casá-la com um muçulmano canadense, ou seja, um casamento arranjado com uma pessoa na qual ela desconhece. Assim, ela tem a oportunidade de sair do país, mas ela acaba se arriscando e indo para a Holanda e muda os rumos de sua vida. Ela chega lá no país como uma refugiada e logo ela começa a se virar, a trabalhar, começa empregos ruins, mas aos poucos acaba achando algo melhor. E ela começa a trabalhar como uma intérprete somali. No início, ela achou muito estranha a cultura holandesa, por ser muito diferente dos hábitos dos somalis. As mulheres andavam sozinhas nas ruas, elas poderiam escolher os seus próprios namorados, não havia casamento arranjado, nem mutilação genital feminina. As mulheres saíam sozinhas para os bares, elas tinham independência, e isso de início a incomodava muito, pois ela pensava como uma muçulmana, acreditava em sua fé. A cultura holandesa na qual ela presenciava era uma negação de Alá, um desrespeito à cultura islâmica. Ela se viu numa situação singular frente à realidade impactante da Holanda. Um país ocidental que preconiza a democracia liberal, a liberdade individual, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a liberdade econômica, características opostas à realidade africana. Isso para ela soava muito estranho, mas aos poucos ela foi se confrontando interiormente, fazendo a sua própria análise, fazendo uma comparação racional entre as duas sociedades. Mesmo ainda acreditando em Alá, ela foi aos poucos se divorciando de suas crenças oriundas da África. Nesse período, ela começou a ter interesse em estudar ciência política. E assim foi aguçando essa ideia, e depois veio entrar na universidade. Assim,
ela passou a estudar os métodos dos teóricos que formaram a base da sociedade liberal do século XVIII e XIX, como o iluminismo, a separação dos três poderes, do liberalismo econômico, ou seja, a formação do Estado moderno. Justamente essas teorias que trouxeram uma sociedade mais avançada. Ela foi percebendo cada vez mais o abismo que era a cultura holandesa frente à sua terra natal, a Somália. Era um lugar muito melhor para se viver, sobretudo a figura feminina, que era muito inferior aos homens na cultura islâmica. Com o interesse em ciência política, ela começou a trabalhar no Partido Trabalhista na Holanda. E depois ela se candidatou pelo Partido Liberal e assim virou uma política holandesa. E começou a palestrar, a escrever livros, a legislar, sobretudo de assuntos referentes à reforma do islamismo. No meio disso, ela começou a ficar famosa no país. Assim começavam as ameaças de morte. Várias vezes ela foi ameaçada de morte. E chegou em um dado momento que ela começou a ser escoltada por seguranças. E até o presente momento ela sofre com ameaças. Ameaças, sobretudo, dos muçulmanos, que a consideram uma apóstata, termo pejorativo do Islã, de quem nega o próprio Islã. O seu papel é fundamental no Ocidente, para nos alertar do equívoco de aceitar o multiculturalismo, de cair no relativismo que as culturas são meramente relativas, de modo que não há nenhum valor a ser contestado nessas culturas. É o grande engano que o Ocidente abraça, alimentando o próprio inimigo. Ela mostra que o islamismo não é uma religião da paz, e o que resta ao Islã é um único caminho, uma reforma imediata, mesmo que seja muito difícil de realizá-la. É necessário um debate dos problemas reais dos quais o Islã enfrenta. Caso contrário, a barbárie do século XXI vai continuar, com as mesmas características do século VII.